Queridos irmãos, nossos votos de muita paz, com muita alegria, estamos aqui para mais um estudo do programa Estudando Emmanuel, onde estamos abordando o livro Vinha de Luz, na sequência dos capítulos. Vamos agora para a leitura e em seguida conversaremos a respeito. Nós vamos falar a respeito do capítulo 7, aos discípulos. Esta importante obra Vinha de Luz, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é o escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo, sua primeira carta aos Coríntios, o estimado discípulo de Jesus, fala a respeito disso. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas e ainda agora não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicológico, que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante, da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo, além do sacerdócio organizado, irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados. Os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos, utilizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. Entre eles, surge o continuador do Mestre, transmitindo-lhe o ensinamento como o verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com escândalo, e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando
com o libertador imortal, Emmanuel. Mais uma belíssima lição de Emmanuel que nos chama a atenção para a importância da palavra. Nós precisamos prestar muita atenção neste importante veículo de manifestação. É importante nós notarmos que nas esferas espirituais, onde vige um entendimento melhor, é a linguagem universal do pensamento. Mas as palavras aqui na Terra são a materialização daquilo que nosso coração está repleto. E diante das imperfeições humanas, nós vemos muitas pessoas que influenciam massas à custa do próprio magnetismo e por encontrar nas massas afinidades com suas palavras, deturpando o conhecimento e o equilíbrio. Nós vemos que o homem tem muita facilidade em entender as palavras compatíveis com as suas imperfeições. Mas as palavras também atingem as religiões, atingem os ensinamentos espirituais, também quando são mal faladas e não exemplificadas. Emmanuel nos diz: Jesus preferiu a cruz do que ceder ao mal. Exatamente, por isso que ele está acima das vicissitudes humanas. Por isso que ele venceu o mundo. Então, aqueles que falam a respeito da mensagem libertadora de Jesus devem também serem amigos daqueles que são os desvalidos. Devem também exemplificar o que dizem, para não lograrem a si próprios e terem realmente em suas condutas a mensagem viva daquilo que pregam. Nós todos poderemos exemplificar aquilo que falamos quando falamos a respeito das questões do espírito. Este que assim agir passará também pelas vicissitudes e pelos convites equivocados da humanidade, permanecendo realmente de pé diante das tempestades, porque edificou a sua casa sobre a rocha e conseguiu realmente entender em seu coração a mensagem redentora de Jesus e também exemplificar através das ações, diferente daquele que utiliza-se de palavras vazias de sentimento, somente para atrair, mas que na verdade estão iludindo a si próprio. Somente os lobos caem em armadilhas de lobos. Mas nós sabemos que aquele que persevera na mensagem do amor, na mensagem da fraternidade, encantar-se-á a si próprio durante a sua jornada, também estando acima das vicissitudes humanas, porque simplesmente não será atingido por elas, preferirá a renúncia e o devotamento aos convites equivocados da humanidade. As massas podem estar erradas, mas é imprescindível que caminhemos com Jesus. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.